Amém? Talvez você que já confessou Jesus como Filho de Deus, você que realmente entregou sua vida ao Senhor, talvez você pergunte assim: pastor, mas o que eu preciso realmente para mim viver a bênção de Deus? Eu quero dizer para você que começa nisso que você falou agora. É você entender o quanto você já é abençoado. Amém? Tem pessoas que ela não sabe o quanto ela já é abençoada. Então, você que recebeu o Espírito de Deus, a palavra diz que você já é alguém abençoado. Eu lembro de uma história que eu li na Índia. Não sei se você sabe disso, né? A vaca, ela é considerada como Deus. Então a vaca, ela não é sacrificada, né? Ela não é morta. Então, né, lá você está no trânsito, a vaca passa, aí os carros param, todo mundo para passar a vaca, porque a vaca para eles é um Deus. Então conta-se uma história que uma mulher, ela viveu a vida inteira pedindo esmola, a vida inteira. E no dia do enterro dela, eles descobriram que ela era uma das mulheres mais ricas da Índia. E eles foram descobrir que ela era dona um dos maiores rebanhos de gado que a Índia tinha. Então essa mulher, ela passou a vida inteira pedindo esmola, né, vivendo, né, da ajuda das pessoas, mas ela já era abençoada, só que ela não sabia. Então tem muitas pessoas que se convertem, mas ela ainda não descobriu, ela não entendeu o quanto ela é abençoada. Então se você não entendeu o quanto você é abençoado, o que acontece? Isso vai limitar você, olha só, presta atenção, isso vai limitar você de viver aquilo que você já é. Por quê? Vamos raciocinar comigo aqui. Por que Deus, Ele estabeleceu a Bíblia? Isso aqui não está aqui por acaso. Isso aqui tem um propósito. Por que Deus estabeleceu a Bíblia? Deus estabeleceu a Bíblia para revelar para você duas coisas. Uma, quem é Deus? A palavra de Deus revela quem é Deus. E a outra olha só, a palavra de Deus revela quem é você em Deus. Então a palavra, ela revela, ela mostra para você quem é você em Deus. Então como é que começa a bênção de Deus na sua vida? Lógico que quando Cristo entrou em você. Mas o segundo passo é você entender o quanto você já é abençoado. Então olha só, em Efésios capítulo 1, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia aí. Efésios 1, 3. Tem aqui no telão, se você por acaso não tiver Bíblia. Olha o que a palavra diz sobre nós, sobre você que está em Cristo. Olha aqui. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Nos abençoou. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa palavra nos abençoou está no passado, presente ou futuro? Pessoal aí, português. Nos abençoou, está no passado. Então está falando que você já foi abençoado. Então você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Então, olha só. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então quando você foi abençoado com algum tipo de bênção? Não. Você foi abençoado com todo o tipo de bênção. Todo tipo de bênção, né? Todo tipo de bênção. Então olha só, você precisa entender isso, que você, olha só, você já foi abençoado. Porque se você não entender isso, você não vai ter a ousadia no seu dia a dia de apropriar daquilo que Deus já te deu.
Você vai ficar, olha só, você vai ficar em dúvida. Será que Deus realmente me abençoou fisicamente? Será que Ele realmente me curou? Será que realmente Ele me prosperou? Será que Ele realmente, né? Então, olha só, quando você entende que você já foi abençoado com toda sorte de bênção, o que acontece? Você tem a ousadia de viver aquilo que você já é. Então você não está esperando acontecer, você já aconteceu. Você está entendendo isso aqui? Então, olha só, já aconteceu. Então você não vai ser abençoado naquele dia, não. Você já é abençoado. Então você simplesmente, no seu dia a dia, você apropria, você declara aquilo que você já é. Então você no seu dia a dia, Rodrigo lá, na vida cotidiana dele, ele está sempre declarando, tanto com as palavras, quanto com as ações: eu já sou abençoado. Eu posso estar passando um momento, né, de dificuldade, mas eu já sou abençoado. Eu vou superar isso, né? Eu vou sobressair sobre isso. Por quê? Porque é importante você aprender, olha só, que nós somos, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, hein? Então, olha só, aonde você é abençoado? Na sua conduta. Muitas pessoas, elas não entenderam isso ainda. Você não é abençoado na sua conduta. Tem gente que pensa assim: eu sou abençoado por causa da minha conduta. Não, você não é abençoado por causa da sua conduta. Você é abençoado por causa de Cristo. Então Cristo, Ele tem todas as bênçãos. E Cristo decidiu habitar dentro de você. Então você que tem Cristo, então você é abençoado em Cristo e não nas suas condutas. Você lembra aquele exemplo que eu tenho citado muito para vocês nesses últimos tempos? Daquele homem que subiu ao templo para orar, e ele batia no peito, né? E ele estava confiante na conduta dele. Eu faço isso, eu faço aquilo, e eu faço aquilo outro. Ele estava dizendo para Deus: Deus, eu vou ser abençoado por causa da minha conduta. Ele não foi abençoado. Por quê? Porque você não é abençoado pela sua conduta. Você já é abençoado por causa de Cristo dentro de você. É o fato de Cristo habitar em nós que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos em todos os tempos. Olha só, desde o início, né, Deus já te abençoou em Cristo Jesus. Então você já é abençoado. Você precisa, olha só, não só ouvir isso, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa apropriar disso. Você precisa fazer disso, olha só, o seu modo de pensar, o seu modo de vida tem que estar baseada nisso, que você já é abençoado. Olha só, quando eu declaro isso para os irmãos, tem várias formas de condutas aqui. Muitas condutas aqui. Mas eu não estou dizendo para você baseado na sua conduta. Não estou olhando para o Fernando e falando assim: o Fernando é assim, assim, por isso que ele é abençoado. Não, eu só estou apropriando da palavra que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, se você está em Cristo, você já foi abençoado. Amém? Você já foi abençoado. Então você, olha aqui, quem está em Cristo, já foi removida todo tipo de maldição. Toda pessoa que está em Cristo, toda maldição espiritual, toda maldição familiar, toda maldição emocional, toda maldição física, toda maldição financeira, tudo isso foi removido na cruz. Você sabe o que Isaías 53 diz? Que Jesus se tornou maldito. Por que ele se tornou maldito? Olha aqui. Por que ele se tornou maldito? Qual que é o motivo? Para você ser bendito. Jesus se tornou maldito para você ser bendito. Então olha só, você é bendito, abençoado. Isso significa bendito.
Você é abençoado, porque Jesus se tornou maldito. Você era maldito, mas Ele se fez maldito no seu lugar, para você hoje ser bendito, para você ser abençoado. Você está compreendendo isso? Então, olha só, você que está em Cristo, entenda isso. Passa a viver a partir de agora. Você que não estava entendendo isso, passa a partir de agora entender isso. Teve uma irmã da minha célula que compartilhou no culto das 6, das 18 horas. Nós estávamos orando. Teve um momento lá que estava orando sobre a questão de cura, no culto das 18 horas. E ela comentou, deu testemunho, que ela estava há muitos dias sem dormir, com dor de cabeça terrível, tomando remédio. E ela estava sentindo tão forte dor de cabeça, que ela tinha momentos que ela perdia a memória. Aí, quando foi orado, o que ela fez? Ela foi abençoada naquele momento? Não, ela só apropriou daquilo que ela já era. Ela já era abençoada. Ela simplesmente tomou posse. Ela orou junto, ela concordou. E ela disse que agora a única coisa que ela lembra daquela terrível enxaqueca que ela estava passando dia e noite, era que antes, ela falou que agora a única forma dela lembrar é que onde ela anda na casa tinha remédios, e agora ela não precisa mais. Por quê? Porque ela já é abençoada. Então você já é abençoado. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. Olha só, nós estamos deixa eu explicar para os irmãos. Semana passada, Deus nos moveu a trazer uma palavra, a graça de Deus em tempos de crise financeira. Semana passada nós ouvimos isso, amém? A grande maioria estava aqui. Nós falamos sobre a questão, eu vou ler com os irmãos. E quando eu cheguei na minha casa, Deus me direcionou a continuar falando desse assunto com os irmãos. E o tema da palavra de hoje é o propósito da prosperidade. Por que Deus, Ele está prosperando você? Por que Deus está abençoando você? Por que Deus está abrindo portas? Deus está derramando bênçãos sem medidas sobre nós. Qual que é a razão de tudo isso? Eu quero ler com os irmãos 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Eu vou reler esse texto com os irmãos. Diz assim, 1 Reis 17, 7. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela o chamou e perguntou: Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar a casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo. Primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Por isso, diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme
Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para que Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na botija não se acabou, e o azeite, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Olha só, então esse aqui é o que nós ouvimos a semana passada. Elias chega na casa de uma viúva que estava à beira da morte, né? E Elias diz para ela, vou resumir aqui, que nós falamos disso, só para você entender o que nós vamos continuar falando. Elias falou para ela que era para ela fazer um bolo para ele, um pedaço de bolo para ele, um pequeno bolo para ele, e depois, né, Deus ia prosperar aquela mulher de tal maneira que nunca mais ia faltar farinha na vasilha e nem azeite na botija. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela apropriou da graça de Deus. Olha para mim, olha aqui para mim. O que é a graça de Deus? É a ação de Deus em seu favor. Amém? Olha só, é o favor imerecido de Deus para nós. Então, nesses dias, nós temos, irmãos, Deus tem nos revelado, nos mostrado que nós devemos viver o princípio da graça e da fé. A graça é esse favor de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Essa viúva, ela morava em Serepta, na região de Sidom. Sidom era uma região idólatra, não servia ao Senhor. Eles não serviam ao Senhor. Mas a Bíblia fala que Jesus diz: eu vim para o pecador. Amém? Ele veio para o que estava doente. Ele veio para aquele que precisava de favor, precisava de graça. Essa mulher precisava da graça de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Você é alguém que sente que precisa realmente da graça de Deus? Você é alguém que reconhece que precisa do favor de Deus? Ou você é alguém que se sente autossuficiente? Querido, o homem, ele precisa reconhecer que ela precisa da graça de Deus. Então nós precisamos da graça de Deus. Essa mulher, se não houvesse uma intervenção do favor de Deus, ela morreria juntamente com seu filho. Mas Deus é um Deus de graça. Mas o interessante é que essa mulher, ela aplicou o outro princípio, o princípio da fé. Aquela mulher tinha última farinha, o último azeite, e ela fez o pedaço de bolo conforme Elias representa Deus na terra naqueles dias, conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz que pela fé, olha aqui, irmãos, essa mulher deu o bolo porque estava sobrando? Não, ela deu porque ela teve uma atitude de fé. Querido, quando você, olha só, olha aqui para mim, a graça é a ação de Deus, a fé é a reação do homem. Então quando você reage em fé, Deus, ele agiu ao seu favor, e agora você reage mediante a graça de Deus, aí existe uma manifestação de Deus sobre a sua vida. Eu tenho falado para os irmãos, Deus só se manifesta aonde existe graça e fé. Então aonde existe graça e fé, Deus se manifesta. Por que Deus manifestou naquela mulher? Porque Deus encontrou naquela mulher fé. Irmãos, toda pessoa salva é porque teve fé. Toda pessoa curada é porque teve fé. Toda pessoa liberta foi porque teve fé. E toda pessoa que prospera é porque tem fé, é porque age em fé. Querido, você que entende, esses dias, ontem, terça-feira, eu estava reunido com os pastores da Bom Pastor, e eu estava falando para ele: irmãos, Deus tem falado claramente ao meu coração, e é por isso que nós estamos ministrando esses dias essa palavra para você. É um tempo de Deus te abençoar financeiramente. É um tempo de Deus abrir portas para você. Você que está desempregado, é tempo de Deus abrir portas de emprego.
Você que tem seu trabalho, é tempo de Deus prosperar você, naquilo que você faz, na profissão que você tem. Você é uma dona de casa, cuida da sua casa, Deus vai prosperar você, sendo essa dona de casa abençoada. Mas você precisa entender, é um tempo de Deus abençoar você. É tempo de prosperidade, querido. É tempo de Deus mostrar o quanto Ele ama você, através das suas finanças. Aprende isso aqui, eu vou te falar isso aqui, ó. Toda pobreza, ela é maligna. Presta atenção nisso aqui. Toda pobreza espiritual é de Deus ou do maligno? É do maligno. Toda pobreza familiar, sabe aquele casal que vive mal em brigas e discussões, se é de Deus, se é do maligno. Querido, toda pobreza emocional é do maligno. Nós vivemos numa geração onde se fala muito em depressão. Querido, depressão também é uma ação do maligno. Agora, querido, presta atenção nisso. Toda pobreza financeira também é do maligno. Aí você vai falar, pastor, mas no mundo inteiro morrem milhões de pessoas, ano após ano de fome. Eu sei disso, mas deixa eu te perguntar, se é plano de Deus, se é obra do maligno? Porque tem muita gente associando essas coisas, como se Deus, Ele visse aquilo, e achasse que aquilo é a vontade dele. Querido, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Querido, as pessoas morrem de pobreza no mundo inteiro. Não foi plano de Deus. Olha aqui para mim. Deus criou os céus, a terra e os mares para quem? Para Ele. Deus criou os céus, a terra e os mares para você. Ele criou, olha aqui, tudo Deus criou para abençoar você. Então nenhum tipo de pobreza provém de Deus, nenhum tipo. Porque Deus, Ele criou você para ser suprido em todas as áreas. Sua vida suprida espiritualmente, sua vida suprida na sua família, sua vida suprida emocionalmente, fisicamente, mas também financeiramente. Essa mulher teve uma atitude de fé. Ela, olha só, ela semeou o último pão. Ela não fez porque estava sobrando, ela fez porque ela acreditou na palavra. Ela ouviu de Elias que nunca mais faltaria. Querida, ela foi lá e semeou o pão dela. Deixa eu te perguntar, você tem semeado, querido? Você tem plantado? Semeia. Semeia. Seja um semeador. Quem semeia sempre vai colher. Então, olha só, quando aquela mulher semeia tudo aquilo, a Bíblia diz que nunca mais faltou comida na panela daquela mulher. Nunca mais. A farinha nem o azeite, que é a base da alimentação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei em casa, Deus me falou isso aqui, ó. A prosperidade de Deus, ela é completa. Amém? Vamos dizer isso? Diga, a prosperidade de Deus é completa. Vamos mais forte, diga, a prosperidade de Deus é completa. Olha só, ok, até esse versículo, beleza. Mas no versículo de número 17 fala assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dessa mesma mulher, que tinha semeado o pão dela, e estava colhendo bênçãos sem medida sobre as finanças dela. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Versículo 19: dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Olha aqui para mim.
Deus estava movendo a vida financeira daquela mulher. Mas logo em seguida o filho dela, ela só tinha um filho. Aquele filho adoece, a Bíblia não fala qual tipo de doença. Ele para de respirar e ela começa a questionar Elias se era, olha só, se Elias estava lá para mostrar para ela o pecado dela, para condenar ela. Mas Elias, que era, olha só, a boca de Deus, falou para aquela mulher assim: olha, entrega o seu filho. Deixa eu te falar, a prosperidade de Deus, ela é completa. A prosperidade de Deus é a bênção de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Deus não estava olhando para aquela mulher e falando: tudo bem, eu criei você para ser abençoada financeiramente, mas o seu filho eu criei para morrer dessa forma. Querido, aprenda isso, a prosperidade de Deus, ela é completa. Olha só, ouça isso. Esses dias Deus tem falado para nós que é tempo de Deus nos prosperar. Sabe, eu quero falar para você, não é só a prosperidade financeira, não é só o suprimento das suas finanças, não. É também a restauração de áreas da sua vida que também está morta. Talvez o ministério que Deus chamou para você está morto, está parado. Talvez seu casamento está morto. Talvez sua vida emocional está morta. Eu posso mencionar diversas situações aqui, mas talvez você que está aqui, olha para mim, talvez você que está aqui, algo da sua vida está morto. Eu quero te falar, irmãos, quando Deus chega para abençoar alguém, Ele abençoa de forma completa. Você lembra o que Jesus falou em João 10:10? Eu vim para trazer vida e vida completa. Querido, Deus me criou para ser abençoado numa área e outras não. Deus me criou para ser abençoado em todas as áreas. Sabe o que Elias falou para aquela mulher? Olha aqui para mim, é a mesma coisa que Deus está falando para você hoje. Deus está falando para mim hoje. E Deus vai falar sempre para você. Elias falou para aquela mulher: entrega o seu filho. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Entrega isso que está morto na sua vida. Eu vou restaurar isso que está morto. Eu vou ressuscitar isso que está morto. Eu vou mudar a história disso que está morta na sua vida. Talvez você está aqui, talvez você já até desistiu disso. Talvez você falou: não tem mais jeito, eu fiz isso tanto tempo, eu lutei tanto. Eu lembro de um dia na célula, a irmã Rosa estava muito mal. A irmã Rosa é a mãe do Paulo César, do Marcos Paulo, do Josiel e do Josué. E um dia ela estava muito mal, porque o Marcos Paulo, ele é gêmeos com Paulo César, ele estava envolvido, bebediz, farra, longe de Deus. O Marcos Paulo demorou 10 anos, eu pregando e orando pelo Marcos Paulo 10 anos até ele converter. E um dia na célula, ela estava muito chorona, muito mal por causa do Marcos Paulo. O Marcos Paulo chegando bêbado em casa. Aí quando eu cheguei, eu estava na célula, olhei para ela e Deus moveu no momento de oração nela. Deus falou assim para ela: entrega o Marcos Paulo. E naquele momento que ela entregou o Marcos Paulo, naquele momento houve uma restauração. Logo em seguida o Marcos Paulo se converteu ao Senhor. Olha aqui para mim, irmãos. Olha para mim isso aqui de verdade. Você tem algo na sua vida que está morto. Você só tem um caminho para fazer. Você precisa entregar isso para Deus. Você precisa fazer como essa mulher fez. Essa mulher entregou o filho dela, estava morto. Sabe, para de tentar. Sabe por que talvez você não restaurou essa área na sua vida? É porque você está tentando restaurar com suas forças. É você tentando restaurar. Sabe quem que restaura? É Deus. Sabe quem abençoa? É Deus. Sabe, entrega ao Senhor hoje. A Bíblia diz o seguinte: entrega ao Senhor os seus caminhos. Minha mãe entregou ao meu irmão. Deus converteu o coração do Bruno. Sabe, talvez tenha uma área da sua vida que está morta e o diabo diz para você:
Não, é assim mesmo. Ele quer que você se convença que isso é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Querido, não é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. Você precisa entender que Deus, quando Ele abençoa alguém, Ele abençoa por completo. Então entrega. Versículo 19, continuando. Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ela o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Você sabe o que significa uma mãe que pega o filho no colo e leva até o quarto de cima? Sabe o que significa? Você sabe como é que você coloca essa área que está morta nas mãos de Deus, para que Deus ressuscite isso, para que Deus restaure isso? Aquela mãe pegou o filho dela, levou para o quarto de cima, onde estava Elias. O que isso mostra? Olha aqui para mim. Como é que você pega as coisas da sua vida e leva para o lugar alto? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Uma palavrinha chave, que muitas pessoas não praticam isso, e com isso não vê a manifestação de Deus, porque Deus quer manifestar. Querido, quando aquela mãe pegou o filho e levou nos braços para o quarto de cima, onde estava Elias, sabe como é que você pega esse filho, essa área da sua vida que está morta, para ser ressuscitada, para ser restaurada? Oração. Oração é você pegar essa área da sua vida nos braços e levar até o Senhor. Querido, deixa eu te falar, não adianta você ficar à noite sem dormir, não adianta você ficar procurando as pessoas para falar do problema. Não adianta. Você tem que pegar essa área e fazer como essa mulher, pegar essa área em oração e levar para o quarto e dizer: Senhor, está aqui, meu filho morreu, mas o Senhor criou ele para ser saudável. Então eu estou colocando o Senhor, meu filho, através da oração, na sua presença. Sabe por que tem área da sua vida que talvez não foi restaurada? Vou ser muito sincero para você, e eu preciso que você seja sincero com você. É porque você não ora. Como é que você pode aceitar uma área da sua vida que foi criada para ser abençoada, e você vê ela morrendo e você não reage? Como, querido? Como que minha mãe poderia ver o meu irmão escravo nas drogas, e ela olhando e aceitar que não, a vida é assim mesmo, né? Igual muita gente fala, os filhos foram criados para o mundo. Que filho foi criado para o mundo, irmão? Meus filhos foram criados para Deus. E quando eu falo isso para os irmãos, olha aqui, não é para jogar você para baixo, não é isso, querido. Não é para trazer condenação sobre os irmãos, não é. É para sacudir os irmãos e dizer assim: Joana, ora! Francisco, ora! Entrega isso na mão do Senhor. Quando essa mulher fez isso, no versículo 20, então clamou ao Senhor: ó Senhor, Elias dizendo: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou na mão
entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. O que Deus fez na vida daquela mulher? Deus prosperou ela de forma completa. Olha aqui, irmãos, a Bíblia, só um detalhe rapidamente. A Bíblia fala que Elias, ele se deitou sobre aquela criança 3 vezes. Deitou uma vez, aí ele levantou, olhou para a criança, ela continuava morta. Aí o que Elias fez? Ah, Deus não vai fazer. Se Deus não fez na primeira, já viu aquela frase assim, né? Mais ou menos assim. Se é difícil, não é de Deus. Já viu? Mais ou menos isso. Ah, não é. Negócio não aconteceu na primeira vez. Eu orei uma vez, não aconteceu. Não é de Deus, querido. Deixa eu te falar. Elias deitou uma vez, olhou para a criança, não tinha vida. Voltou e deitou de novo. E a Bíblia diz que na 3ª vez que Elias deitou, aí Deus restaurou aquela criança. Sabe o que significa isso? Sabe por que Elias deitou 3 vezes? Todas as vezes que a Bíblia fala de 3 vezes, fala de perseverança. Fala de perseverança. Querido, ouça bem. Nenhuma área da nossa vida pode estar debaixo de morte. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que Deus já nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Diga para o irmão que está ao seu lado: nenhuma área da sua vida pode estar em trevas. Diga para ela: porque você já foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Diga para ela: você vive no reino da luz. Amém? Então, olha só. Então Deus é esse Deus que prospera de forma completa. Mas eu quero mostrar uma coisa também, rapidamente para os irmãos. Qual que é o propósito de Deus prosperar você? No versículo, Deus fez tudo isso. Deus abençoou ela financeiramente, Deus restaurou o filho dela. Mas quando eu cheguei na minha casa, Deus me mostrou isso aqui, ó. No versículo 15, disse: ela foi e fez conforme Elias lhe tinha dito. Semeou o pão dela lá, entregou o pão, ofertou o pão. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Diga para ela assim: Deus, diga mais forte, diga: Deus abençoou a mulher, Elias e a sua família. Amém? Quero mostrar isso aqui rapidamente para os irmãos. Por que Deus está fazendo tudo isso na sua vida? Por que Deus está abençoando você, prosperando você? Querido, se prepare para tempos de prosperidade. Você que tem ouvido essa palavra, não ouvido com os ouvidos naturais, mas você que tem ouvido mediante os ouvidos da fé, olha só, se prepare para Deus fazer coisas que até hoje você não viu, que até hoje você não enxergou na sua vida. É um tempo, irmãos, de Deus fazer muito mais. Aí você vai falar: pastor, mas Deus fez na sua vida, até hoje fez, mas o que Ele tem para fazer agora, daqui para frente, é maior do que o que está para trás. Irmãos, Deus não regride, Deus sempre aumenta. Está ouvindo isso aqui? Deus não é um Deus que começa em cima e vai menos. Não. Deus não faz assim, te dá o Espírito Santo, aí Ele vai diminuindo. Não. Deus não diminui, Deus sempre aumenta, sempre acrescenta. Deus é um Deus, a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, olha só, a glória do presente será maior do que o passado. Então, por que Deus abençoou aquela mulher? Por que Deus prosperou aquela mulher? Por 3 motivos, rapidamente eu vou te mostrar isso. Primeiro, por que Deus prospera você? Para abençoar você. Por que Deus prospera? Para abençoar você. Deus ama você. Querido, Deus ama você.
Deus ama você, você precisa entender isso. Deus ama você. Então Ele, olha só, pelo fato de Ele amar você, Ele quer abençoar você. Deus amava aquela mulher e Deus quis abençoar essa mulher. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim, Filipenses 4, 19, Paulo dizendo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Olha o propósito completo, olha a prosperidade completa nesse versículo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Vamos declarar bem forte esse versículo? Diga comigo: Deus me suprirá todas as necessidades. Mais forte, vamos lá, irmão, com bastante motivação. Diga: Deus me suprirá com todas as necessidades. Amém? Ele te suprirá em todas as necessidades. Aqui ele diz: de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então por que Deus te prospera? Para abençoar você. Você é alguém abençoado, querido. Querido, Deus tem me abençoado. Deus tem abençoado você. Segundo motivo, esse versículo 15 diz que a comida na casa daquela mulher serviu para ela, serviu para Elias e serviu para a família dela. Para ela, para Elias e para o próximo. Você vai entender isso. Segundo motivo, por que Deus prospera você? Para você abençoar a obra de Deus. Qual que é o segundo motivo? Vamos lá, irmãos. Qual que é o segundo motivo? Por que Deus prospera você? Para abençoar a obra de... Irmãos, quem que representava naqueles dias a obra de Deus na terra? Elias. Elias era o último dos profetas. Os outros que tinham morrido pelo rei e por Jezabel. Mas olha só, a Bíblia diz que Elias, que representava a obra de Deus na terra, ele foi sustentado pela provisão de Deus na vida daquela mulher. Aquela mulher foi abençoada, mas aquela mulher abençoou a obra de Deus. Aquela mulher não virou para Elias e falou assim: tá bom, Elias, pode ir embora, Deus já me abençoou, então pode ir embora. Querido, olha aqui, tem gente que ele não sabe lidar com prosperidade. Querido, Deus prospera você para que você abençoe a obra de Deus. Eu entendi isso, irmãos. Eu tenho sido abençoado para que eu possa abençoar a obra de Deus. Você está entendendo isso aqui? Você acha que Deus abençoou aquela mulher para ela comer durante 3 anos de forma providencial por Deus, e Elias, que representava a obra de Deus, passar fome? Tem um texto que Deus repreende o povo de Israel, porque eles viviam em casas muito boas, e o templo naquela época, onde Deus habitava, era no templo. Hoje Deus habita em nós, então não pensa em parede mais. Mas naquela época Deus habitava em paredes, no templo. E Deus falou assim: olha, a casa de vocês são as melhores, mas o meu templo está caindo aos pedaços. Querido, por que Deus repreendeu aquele povo? Porque aquele povo estava sendo abençoado, mas também não estava abençoando a obra de Deus. Querido, Deus, olha aqui, Deus está abençoando você para que você aprenda a abençoar a obra de Deus. Uma coisa que eu tenho falado para os irmãos: ser abençoado é muito bom, mas ser um abençoador é muito superior. Querido, você quer ser alguém nobre diante de Deus? Aprenda a ser um abençoador. Aprenda a abençoar. Aprenda a abençoar a obra de Deus. Irmãos, durante todo aquele tempo Elias foi sustentado pela prosperidade, pela provisão na vida daquela mulher. Você vai falar: pastor, mas o que eu tenho, Deus tem me suprido, mas é tão pouco. Querido,
Deixa eu falar uma coisa, eu quero falar para as donas de casa, você que não trabalha fora, mas trabalha demais dentro da sua casa. Deus está abençoando você, para que você também abençoe a obra de Deus. Você na sua empresa, querido, você vai prosperar, você vai crescer dentro da sua empresa. Ouça o que eu estou te falando. Você que está ouvindo sobre a graça de Deus e a fé nesses dias, e você que vai viver isso, você vai crescer, você vai prosperar, portas vão se abrir. Mas lembra de uma coisa, Deus vai te abençoar, para abençoar você, mas também para você abençoar a obra de Deus. Tem um versículo de Malaquias 3:10, diz assim: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Deus está falando para aquele povo: traga o seu dízimo, a sua oferta, para abençoar a minha casa. Aí o Senhor diz: ponha-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Deus levantou você para abençoar a obra de Deus. Deus levantou aquela viúva para abençoar Elias, que representava a obra de Deus. E por último, Deus abençoa você, para que você possa abençoar o seu próximo. Querido, aquela mulher, ela podia muito bem, olha aqui, aprenda, eu quero que você aprenda muito isso aqui, irmãos. Toda prosperidade da terra, ouça bem isso aqui, eu quero que você ouça isso aqui rapidamente. Toda prosperidade da terra, que é uma prosperidade maligna, a Bíblia diz que tem um, entre aspas, chamado Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, que prospera as pessoas da terra, que é uma prosperidade maligna. Aí presta atenção nisso aqui. Toda prosperidade da terra, ela é acumulativa. Toda prosperidade da terra que é maligna é acumulativa. Não te intriga muito, irmãos? Por exemplo, vou contar uma coisa rapidamente aqui para os irmãos. Não te intriga muito um político que ganha muito bem? Não te intriga, irmãos, um político que não precisava nunca? Alguns irmãos que têm aposentadoria vitalícia, durante toda a sua vida nunca mais vai faltar um salário. Presta atenção. Não te intriga muito, irmãos, uma pessoa dessa ter que roubar da nação? Não te intriga isso não, irmãos. Eles têm casa, eles têm carro, têm ótimo salário, não precisava de nada disso. Mas não te intriga fazer isso não? Você pensar que alguém poderia fazer isso? Tirar, irmãos, olha só, a possibilidade de pessoas em hospitais serem tratadas estão morrendo. Tirar a possibilidade de pessoas que poderiam ser aposentadas e não vão se aposentar. Tirar a possibilidade, irmãos, de pessoas ser supridas nessa nação e não serem supridas, porque o nosso país tem sido um dos países mais corruptos do mundo. Aí você para pensar, por que uma pessoa dessa tem condição de fazer isso? Presta bastante atenção. É porque, olha só, a prosperidade da terra ela é acumulativa. O que é acumulativa? Quanto mais você tem, mais você quer ter. E isso produz, irmãos, um sentimento demoníaco dentro daquela pessoa, de, olha só, não conseguir, olha só, se satisfazer com mais nada. Então, quando nós pensamos em prosperidade de Deus, ela não pode ser acumulativa. Presta atenção. A prosperidade de Deus, ela é compartilhada. Como é que é a prosperidade de Deus, irmãos? Compartilhada. Aquela mulher foi próspera, mas ela compartilhou com a obra de Deus, que era Elias, e ela compartilhou com a família dela, que era o próximo. Querido, ouça bem. Se eu prospero, mas vamos supor que o David é o meu vizinho, e eu sei que o David precisa de mim, e eu sabendo, e eu tendo condição de ajudá-lo, eu não ajudo. Querido, isso não é prosperidade de Deus. Essa semana, porque a prosperidade de Deus ela é compartilhada. Você compartilha um pouco com cada um que está próximo de você, conforme a necessidade. Você está entendendo isso aqui? Eu não falei que ia falar isso não, mas
Na nossa célula de terça-feira, nós estávamos compartilhando a palavra de domingo passado. Levanta a mão, irmão Francisco. Levanta a mão, esse homem grande flamenguista que está ali. Ele comentou, ele não pediu para me fazer isso não, tá, irmãos? Mas ele me comentou uma coisa que, falei, cara, isso é prosperidade. Ele estava comentando que às vezes as filhas, né, questionam assim, pai, por que você não compra um tênis e tal, compra uma calça e tal? Aí ele ele falando, eu conheço da simplicidade do irmão Francisco. Ele falou assim, pai, sabe qual que é o meu prazer? Ele vem do trabalho, vai para o trabalho e vem para o trabalho de ônibus. Ele estava contando que ele fica perto da catraca do ônibus. Sabe a catraca? Já viu aquelas pessoas que vai passar o cartão do City Pass, né? Vai passar o cartão e não tem dinheiro para passar. Ele fica observando se alguém vai parar e não vai ter dinheiro para entrar. Porque ele fica com o dinheirinho dele pronto para na hora que a pessoa não passar por falta de dinheiro, toma aqui, fulano tal, vou te abençoar. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aí é a prosperidade compartilhada. Você talvez, irmãos, você não consegue suprir todo mundo, mas você tem a obrigação de suprir quem está perto de você e quem você sabe. Você está entendendo isso aqui? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 35. Diz assim: Jesus falando, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos seus menores irmãos, a mim me fizeram. Vou repetir: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que o Senhor estava dizendo para eles? Quando você abençoou o próximo, você estava me abençoando. Querido, quando você ajuda alguém financeiramente, você não ajuda diretamente aquela pessoa simplesmente. Você está abençoando, entre aspas, o nosso próprio Deus. Não deu para você entender porque que Deus prospera você? Deus vai te dar, irmãos. Deus tem te dado. Mas lembra, é para abençoar você, é para abençoar a obra de Deus, é para você abençoar quem está perto de você. Amém? Aleluia.